Bom dia, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre substantivos homos e nós temos três deles. Primeiro são os homônimos, depois os homófonos e depois os parônimos. Mas falando de homônimos. Homônimos são palavras que são de um jeito em espanhol. Elas têm o masculino e o feminino dela, mas é a mesma palavra. Então, por exemplo, cabeça. Cabeça pode ser o cabeça e a cabeça, que são coisas completamente diferentes. Por exemplo, el cabeça é o chefe, o cabeça da casa, o cabeça da empresa. E la cabeça é a parte do corpo. Então, você vê, no masculino é uma coisa, feminino outro. Por isso são chamados de homônimos. Tem as duas palavras, elas existem, tanto o masculino quanto o feminino, mas significam coisas totalmente diferentes. E aí eu tenho aqui essa lista, que nós vamos utilizar ela. Vai ser esta lista que nós vamos trabalhar na prova. Então, aqui eu tenho cabeça, capital, clave, cólera, e aí corte, e todas elas. Vem cura, delta, guia e tudo mais. Todas essas palavras, elas existem, tanto o masculino quanto o feminino. E elas têm sentidos diferentes, elas têm traduções diferentes. Aí veja, por exemplo, aqui, ó, pez e pés. Pés, pés. Um é um animal e outro é uma resina. Então, tá vendo? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que saber qual é qual. Porque na prova pode ser que eu coloque lá. Pés, resina. Aí você vai ter que colocar masculino, ele, ou feminino, lá. Se você não saber qual é qual, vai ser uma dificuldade. Vamos usar, por exemplo, cabeça de exemplo. Cabeça. Eu deixo espaço em branco na frente e aí eu coloco lá. Cabeça de la casa. Então é o chefe da casa. Então vai ser el cabeça, porque é masculino. Se fosse la cabeça, seria a parte do corpo. Então tem que saber qual é o masculino, qual é o feminino e a que se refere cada um. Esses são os homônimos. Logo junto tem os homófonos. E homófono vem de som. É o mesmo som das palavras. Então aqui, por exemplo, vamos pegar aqui a primeira. Abraçar e abraçar. Então, é você queimar, fazer brasa de alguma coisa. E o outro é você acarinhar, abraçar, mimar alguém, pegar com seus braços. Então, tá vendo? Tem que saber qual que se refere ao quê. Nesse caso, abraçar, abraçar. Tornar-se brasa, queimar. E o outro, usar os braços para acarinhar alguém. E aí eu tenho aqui a mesma coisa, palavras que têm o mesmo som, não a mesma escrita, o mesmo som delas. E aí você vai ter que saber qual se refere ao quê. E o livro já traz a definição de cada uma, então já está tranquilo. Esse quadrinho aqui também eu aconselho a estudarem, porque nós vamos utilizar eles para a prova. Então, os homônimos já estão aqui no quadro, os homófonos também já estão separados aqui, essas que vão utilizar. E aí tem os parônimos. Então já não é igual, já é parônimo. São palavras escritas parecidas, mas que tem uma pequena diferença na escrita e também no som. E aí o sentido dela é totalmente diferente, né? Tem coisas que tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, aqui, ó. Abertura, apertura. Uma com B e uma com P. A abertura é uma rachadura, uma abertura, um buraco. E a apertura é um começo de alguma coisa, é uma inauguração. Por exemplo, a abertura de uma loja. É a inauguração da loja, então é uma apertura, com P. Mas se a sua parede rachou, é uma abertura. Então também tem que saber essas palavras e essas que serão utilizadas. Então aqui eu tenho lección, lección, leción, certo? E aí, uma coisa que vai ajudar muito vocês está na página seguinte, que também tem essa listinha aqui, ó. Que elas também têm algumas outras palavras que vão ser acrescentadas. E aqui eu tenho, por exemplo, alborotar la casa, alborotar la casa. Qual é qual? Se relacionar aqui, você vai saber. Essa página aqui da 37 é uma página muito boa para se praticar, fazer atividade, fazer exercício. Então, eu aconselho a vocês a fazerem. E na prova, nós teremos, então, homônimas, homófonas
e parônimas. Semana que vem, na nossa aula, eu vou postar atividades com esses três substantivos. E aí nós vamos girar em torno dele para a prova, ok? Obrigado, tchau, tchau.